350 mil alunos que entrega resultado de verdade. Se você quiser aprender esse método, Fórmula Negócio Online, tá aqui embaixo o link para você conhecer. Mas eu acho que durante o treino, e eu não tô criando isso na minha cabeça, eu não percebi ninguém. Eu só percebi a voz do Júlio, porque parece que quando eu treino, eu crio uma conexão com o professor. E o Júlio, a gente estava um pouquinho assim, tava meio que se reconhecendo no início, entendendo o treino, e de repente a gente foi se conectando, e ele percebeu que eu estava perdendo a força, do meio para o final. E ele já me conhece nas redes sociais, ele foi lá e usou um gatilho pessoal, falou da minha mãe no meio do treino, e aí mexeu com o meu psicológico, deu uma força assim que... Eu comecei a fazer a passada tremendo, você via? Sim. A perna tremia, mas o corpo falava assim, para! A mente falava, vai. Vai que você já passou por isso. Aí você começou a falar isso pra mim, e aí fudeu tudo na minha cabeça. Pode falar palavrão mesmo. Pode, gente, fica tranquilo. Sou carioca, lá no Rio a gente fala isso como vírgula, a gente não é mal educado, mas é o nosso jeito de falar, então... E por que falar com a sua mãe mexe tanto contigo? Tá vendo? Eu falei pra não falar dela. Conta desde o começo, Vivi. Porra, sério? Sério. Eu sou um monstro por fora, assim, grande, braba, que olha, essa mulher é dura, ela aguenta tudo, mas a minha vida toda foi pra minha mãe e pra minha família. Tipo, desde muito nova, a gente era da roça. A minha história começa assim. Quando eu era pequena, eu morava em frente a um valão, bem na roça, em Mauá, praia de Mauá. E fica imaginando. Isso sempre no Rio. Dentro, no interior mesmo do Rio. Eu lembro que uma vez, quando eu tinha 4 anos de idade, eu parei assim num terreno que era do lado da nossa casa e a gente jogava lixo ali, porque a gente não tinha saneamento básico onde eu morava. Então, o que minha mãe fazia? Ela ia, tipo, tumultuando o lixo, ela meio que segregava, assim, sabe? Para não ficar... E latinha, ela separava pra gente poder vender depois, e resto de comida a gente jogava pros lagartos. Lagarto mesmo, que tinha um montão de lagarto. Calanguinho. Só que ela era aquela calangaça. E aí eu lembro que no nosso terreno a gente plantava abóbora. E aí uma vez eu parei assim, e eu lembro disso como se fosse hoje, assim. Eu parei meu dedinho assim na areia, assim, na grama, e eu olhei pra cima e falava assim, gente, pode ser assim, irônico, o pessoal pode zoar depois, mas isso aconteceu comigo, eu tenho orgulho. E eu falei assim, papai do céu, eu tinha 4 anos. Eu não quero morar aqui na roça pra sempre. Eu quero ser conhecida, eu queria ser famosa de alguma forma. Eu falei isso com 4 anos de idade, eu lembro dessa cena. E eu falava assim, eu quero morar na cidade, E eu lembro assim que quando eu tinha 8 anos de idade, meus pais se separaram. E meu pai e minha mãe tinham muita grana juntos. E quando eles se separaram, meu pai deixou minha mãe, tipo, quase na miséria, entendeu? A gente pra ter noção, assim, a gente tomava café da manhã com folha de erva cidreira, que a gente tinha. Fazia chá? Chá. E eu lembro que quando a gente não tinha muito o que comer em casa, a gente pegava mamão verde, picava, colocava molho de tomate e comia aquilo com arroz. Eu lembro que por um ano inteiro da minha vida, a gente não tinha mais nada para comer, a não ser macarrão e molho, porque era muito barato. O molho era 1 e pouco na época e o macarrão era uma comida muito barata. E eu falei assim, não, eu tenho que trabalhar. Então, com 8 anos de idade, eu fui no meu pai tinha uma grana, mas ele dava muito pouco pra gente, ele levou tudo para outra família na época. E eu falei assim, papai, eu quero trabalhar, eu tinha 8 anos de idade. Ele falou, o que você precisa, filha? Porque meu pai, ele tem todos os defeitos do mundo, ele sempre foi muito guerreiro, muito trabalhador. E eu falei assim, tá na moda tererê no colégio. O que era tererê? Era tipo um fio de nylon, com um tic-taczinho. E aí ele foi na feirinha e me deu. O que eu fazia? Eu ficava montando tererê em casa, aí eu pegava minha bicicletinha e eu batia de porta em porta, falava que era R$2. E eu lembro que meu pai viu eu fazendo aquilo, ele falou assim, filha, você quer trabalhar na fábrica do papai? Eu falei, eu quero. E aí, quando eu tinha 10 anos de idade, eu lembro que a minha mãe, ela tinha já muito pouco, assim mesmo, ela fazia faxina. Porque você ser mãe solteira no Brasil e com 3 crianças... Você é a filha mais velha? Eu sou a mais nova. A mais nova. Então, assim, o que eu fazia? Eu tava no colégio, aí eu falava assim, quero, pai, quero fazer. Quero trabalhar com você. Aí eu fui pra fábrica de massa dele, então eu fazia folhado. E eu aprendi a gostar de dinheiro. Dinheiro é muito bom. Dinheiro você compra tudo, mas principalmente você compra comida. E aí eu comecei a ajudar em casa. Então, com 12 anos de idade, eu já era responsável pelo sustento da minha casa. O meu irmão saiu de casa muito cedo. A minha irmã, depois, ela se casou mais jovem e foi embora. E ficou eu e minha mãe. Só que a minha mãe, na época, ela tinha depressão. E quando a pessoa tem depressão, não dá para julgar a pessoa ficar no quarto fumando
tomando café com cigarro, porque ela tá doente, ela tá com depressão. Então eu tinha a minha casa para bancar, eu tinha que comer, eu tinha que estudar, e eu não tinha ninguém para me ajudar. Você ainda morava no interior? Morava no interior. E aí minha avó foi e deu uma casa pra gente. A gente morava nessa casa em frente a Avalon, a gente foi morar numa outra casa que minha avó deu, uma casa muito bonita, muito boa. E eu sempre gostando muito de dinheiro, adoro trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser bem paga e gosto de fazer bem feito. Então eu falava assim, pai, eu quero ganhar mais. Ele falou assim, você quer ganhar mais, filha? Eu falei, é. O que você precisa? E eu com 13 anos de idade, 14 anos de idade, eu já tinha corpão. Então, quando você me olhava, você me dava 22 anos fácil, porque eu já era grandona. E ele falou assim, filha, é o seguinte, então você vai fazer agora entrega. Porque na entrega de massa folhada nas lojas, ele produzia na fábrica dele em casa. Ele tinha uma rotisserie. Fábrica de massa. Massa mesmo. E a gente entregava nos restaurantes, né? Sim. Só que para você entregar nos restaurantes, você tem que sair de casa às 4h30 da manhã. Mas para você sair de casa às 4h30 da manhã, você tinha que carregar o carro às 3h30 da manhã. Você tinha que tirar a massa do freezer congelante naquele frio da madrugada, colocar dentro das caixas de isopor e descer pro rio antes do horário do rush para você entregar antes dos restaurantes abrirem. Senão eles não recebiam você. E te tratavam como lixo se você chegasse atrasado. Tipo, vem depois, sabe? E aí eu falei assim, tá, pai, eu quero ganhar mais porque eu preciso, eu quero aprender a falar inglês. Eu quero aprender. E eu quero estudar. E aí eu peguei e fui estudar à noite. Tipo, eu em vez de estudar com as pessoas da minha idade, eu fui estudar com pessoas que estudavam à noite, tipo adultos, coroa, uma pessoa completamente fora do meu eixo social que eu tinha. E eu falo assim, hoje, Deus, obrigada. Porra, obrigada por ter feito isso comigo. Porque eu amadureci muito mais estando no meio de pessoas mais velhas naquele momento. Então, acho que tudo tem um porquê, assim, sabe? A vida te obriga a amadurecer um pouco mais rápido. E eu lembro que eu trabalhava e eu não via mais as minhas amigas da minha idade, mas à noite eu estava com pessoas bem mais velhas do que eu. Então aquilo me obrigava a ter responsabilidade, porque eu recebia o meu salário, eu pagava os meus estudos, pagava as contas da casa, eu falo que eu não tinha dinheiro nem para comprar uma calcinha. Mas tá bom, tá tudo certo. Contanto que não faltasse nada para minha mãe e para mim em casa. É isso que eu ensino nos meus treinamentos. Se você quiser aprender esse método, Fórmula Negócio Online, tá aqui embaixo o link para você conhecer. É isso que eu ensino lá, como que você trabalha de verdade. Por isso que hoje o Fórmula Negócio Online tá aí desde 2013 no mercado, claro, totalmente atualizado hoje, né, lógico, com mais de 350 mil alunos, bem mais, a gente passou aí final do ano, nem sei quantos que tá agora, mas bem mais de 350 mil, que é a última contagem que eu tinha feito. E tá no topo, tá entre os mais vendidos sempre, porque é um treinamento que entrega resultado de verdade, não é um métodozinho, uma manhãzinha, um hackzinho, não. Eu entrego resultados para você através do método que eu ensino, que é o método profissional. Fechou?